você saísse de você e se observasse nas diversas interações, ou se observasse quando você se comunica, o que você veria? Você teria orgulho da sua comunicação? O que você comunica quando se comunica? Eu sou fonoaudióloga e há mais de 40 anos eu estudo, pesquiso e trabalho com pessoas que têm distúrbios da comunicação humana e também com quem quer desenvolver comunicação e liderança nas organizações. Comunicação é uma ferramenta poderosa de felicidade e sucesso na vida. Comunicação é a essência da nossa forma de estar no mundo. E o poder da comunicação é imediato e enorme. Um sorriso no rosto, uma virada de cara, um gesto, 2 palavras numa mensagem de texto mandadas para alguém que está do outro lado do mundo ou em Ipatinga, pode fazer com que batimento cardíaco, pressão arterial e humor mudem imediatamente. Isso porque é impossível não se comunicar. E eu não tenho os meus slides no telão. Então, estou me comunicando com os técnicos da coxia. Muito bem. Então, é impossível não se comunicar. Comunicação não tem oposto, como dia, noite, em pé, deitado, vida, morte. Eu me comunico quando eu falo e eu me comunico quando eu calo. Comunicação é ferramenta poderosa de estar no mundo e de ajudar os outros. Nós estreamos na vida com uma comunicação muito poderosa, que é o choro ao nascimento. E esse choro ao nascimento, ele é afinado. O bebê chora em lá. E é por esse choro que ele mostra a habilidade de sobreviver e de estabelecer a respiração pelas vias aéreas. E já nos primeiros meses após o nascimento, ele tem 3 vocalizações que a mãe e o pai reconhecem, sem precisar usar nenhum aplicativo, nenhum Shazam. É o choro de dor, que é contundente, forte, numa nota só, e que desespera quem ouve. É o choro de fome, que tem muitas notas, é variado e também desespera quem ouve. E a vocalização de prazer, que é curtinha, que é rápida e é relaxada. E esse é meu filho Thomas, e eu quero que vocês ouçam as vocalizações dele e vejam como a nossa voz, ela confere, ela traduz informações importantes desde o nascimento. Prazer curtinho, curtinho, curtinho. A mãe sabe, o pai sabe, os avós sabem, os cuidadores sabem. A nossa comunicação, ela se desenvolve naturalmente. E essa comunicação natural é como um jogo de pelada, né? A gente fala, atropela o outro, fala por cima. Às vezes é o próprio goleiro que faz gol, muita emoção, pouca estratégia. Essa é a comunicação do dia a dia. A criança, depois daquelas poucas vocalizações, logo após o nascimento,
com 4 anos, já tem 17.000 palavras. E a linguagem falada, ela assume um papel muito importante na nossa vida. Mas, paralelamente a essa comunicação natural, nós desenvolvemos a comunicação profissional, que é um tipo especial de interação treinada, é um jogo de Copa, de campeonato, de Olimpíadas. E é sobre essa comunicação que eu quero falar com vocês. Mas quero lembrar, antes de tudo, que comunicação é percepção. Se eu perguntar para vocês que dia é hoje, algumas pessoas pensaram, 27 de julho, sábado, dia de TED Talk, governador Valadares, aniversário da Mara. Só que não, mas poderia ser, tá? O que é que eu realmente gostaria de ter perguntado? Para mim, a pergunta estava clara. Nem sempre é clara para quem ouve. Para nós podermos compreender melhor essa comunicação profissional, quando eu estava escrevendo meu livro Comunicação Consciente, com minha sócia e amiga Marisa Barbara, nós trouxemos o conceito da arquitetura estrutural, das edificações, dos prédios, para a comunicação. O que é que a comunicação precisa ter para nós procurarmos melhorar a chance de que a percepção seja correta? 3 grandes pilares: objetivo e eixo condutor, destinatário e contexto, mensagem verbal e não verbal. Mas esses pilares dessa construção da comunicação só ficarão de pé se eu estiver num terreno bastante sólido, que é o terreno da escuta. Diálogo não é sobre fala, diálogo é sobre escuta. Objetivo e eixo condutor. O que é que eu vou falar? Qual é meu roteiro? Como eu costuro as informações? Qual é a sequência lógica para contribuir para que o outro me compreenda? E quais são as informações relevantes, tirando tudo que é extra, tirando tudo que não interessa. Para isso eu preciso me preparar. Nem que seja uma preparação de 30 segundos antes de entrar numa conversa. E às vezes as pessoas perguntam, e se eu não tiver tempo, dá uma dica, o que eu posso fazer? Se você não tiver tempo, tem uma boa dica. Você reza. Porque se o seu santo for bom, ou se a comunicação for bastante comum, pode dar certo. Ao contrário, prepare-se, calibre sua mente. Destinatário e contexto. Quem é esta pessoa para quem eu estou falando? Tá? Quem é essa pessoa? O que é a minha comunicação? Qual é meu objetivo? Eu quero informar, influenciar, engajar. Mais de 50% da nossa comunicação do dia a dia é sobre influenciar. 80% é sobre negociar coisas. Essas pessoas que me ouvem, quais são os seus valores? Quais são os seus pontos sensíveis? Eu tenho que analisar o território de quem me ouve. E, em terceiro lugar, mensagem verbal e não verbal. E o não verbal, que é a voz, a fala, a expressão facial, os gestos, contribui com 70%. E o verbal, que é o que geralmente a gente se preocupa, com muito menos, com 30%. Se eu tiver que decidir entre o conflito do verbal e do não verbal, ai, como eu te odeio, eu vou escolher o não verbal. O não verbal tem uma força muito grande. E a comunicação se faz por essas 2 vertentes. E eu trouxe um exemplo que é uma mineira, que é a ministra Carmen Lúcia, ela diz que ela é geraizeira, né? Que ela não é mineira. E o quanto essas pessoas que se comunicam bem se preocupam e têm a consciência de sua comunicação. A célula da conversa, do caos e da justiça é a palavra. É a mesma célula de tudo. Essa você cultua, você tem verdadeira paixão pela palavra, né? Muito. Eu acho que é a forma que a gente tem de comunicar. A ideia de união com o outro se dá pela comunicação.
é mais do que isso, porque, para mim, essa ideia de uma união com o outro, no final, tem ação. A ideia vira um pensamento, o pensamento vira a palavra, e a palavra muda o mundo se converter numa ação guardada e maturada, como diria Reobaldo. A ideia vira um pensamento, o pensamento vira uma palavra, e a palavra muda o mundo se transforma em ação. A palavra move a ação. A palavra é motivação. Mas a palavra, ela é definida no terreno da escuta. O que as pessoas podem, querem ouvir, precisam ouvir, desejam ouvir. Um bom comunicador é, acima de tudo, alguém que tem uma escuta atenta, que tem qualidade da presença quando se comunica. E o risco da inferência, de eu entender que o outro compreendeu e não me certificar, é muito grande. O risco dessa inferência pode colocar em perigo a sua própria vida, como nós vamos ver nesse exercício de confiança. It'll be an exercise in building trust between one another. So, Harrison, if you don't mind going first, step up here on this chair and close your eyes. All right, and then everybody fill in, and we're going to ask you to fall, and then they will catch you. So you have to trust us. So I'm going to count to 3, just relax and fall, okay? 1, 2, 3. No, wait, no! Todo mundo entendeu o que era para fazer, menos quem tinha que executar a tarefa. E todo mundo assumiu que ele havia entendido. Então, cada vez que eu falo, eu fui clara, eu fui bem clara, é claro que ela entendeu, tenho certeza que ela entendeu, vamos desconfiar. Inferência boa é inferência testada. Quando eu tenho uma escuta consciente e uma qualidade de presença, eu tenho mais informações e conhecimento, recebo mais colaboração dos outros, tenho mais condição de ajudar as pessoas, tenho mais prazer na vida. Quem tem uma boa escuta tem mais prazer na vida, gero menos tensão no meu ambiente, e quando eu escuto pessoas diferentes, quando eu escuto a diversidade, pessoas com outras orientações político-partidárias, religiosas, sexuais, educacionais, eu tenho que fazer esforço. Eu não posso escutar no meu automatismo. É uma verdadeira academia para o meu cérebro. É a academia da mente. Então, a escuta da diversidade, ela ajuda a blindar o meu cérebro contra o envelhecimento. A escuta da diversidade é neuroprotetora. O que eu posso dizer ao outro que faça valer seu tempo, sua escuta e sua atenção. O que é que esses líderes maravilhosos, que têm milhões de seguidores, que fazem coisas fantásticas que nós admiramos, conjugam? Quais são os verbos da liderança? São 4. Em primeiro lugar, eles selecionam o que é relevante. Se eu passo informação demais, eu vou sobrecarregar o cérebro do outro. Em segundo lugar, líder que é líder, inspira ação. Eu saio de uma conversa com a liderança morrendo de vontade de fazer e acontecer. Líder que é líder regula a sua emoção, não dá piti em público, e regula a emoção do seu time, para que as pessoas estejam na melhor condição de aprendizado e desenvolvimento. E líder que é líder orienta o comportamento do seu time. É como colocar todo mundo num barco com as informações relevantes, o que é necessário, inspirando a ação de remar, regulando a emoção de quem não sabe nadar direito, de quem tem medo de enfrentar uma corredeira e orientando o comportamento para que se chegue onde deve se chegar e também para que se desenvolva do ponto de vista pessoal e de trabalho em equipe. Quais são os erros comuns?
Evidentemente, ser prolixo. Prolixo é prolixo. A pessoa prolixa, ela é descartável a quem a ouve. Segunda coisa é fazer inferências. Nós vimos o quanto a inferência pode colocar em risco a nossa vida. Eu tenho que buscar a perspectiva do outro. Eu tenho que fazer perguntas. Em terceiro lugar, falar difícil. Se eu realmente quiser ser elegante e sofisticado na minha comunicação, eu tenho que falar fácil. Frases diretas, simples, sem mensagem ambígua. E o que nos traz sucesso na comunicação? Autenticidade. Eu só posso ser quem eu sou. Eu só posso ser aquilo que eu sou. Mas eu tenho a obrigação de desenvolver o melhor de mim. Respeitar as regras. Respeito às regras. Manifesto na comunicação é essencial, porque mostra que eu sou uma pessoa confiável. Foco duplo, focar na mensagem e focar no interlocutor. Expressão de autoestima, porque todo mundo gosta de conversar com alguém que é sucesso. E atitude de resolução de problemas. Não quer dizer que você vai responder diretamente, mas quer dizer que pelo menos você vai endereçar se a pessoa teve a confiança e a abertura de compartilhar com vocês. Portanto, desenvolva a comunicação consciente, porque nós enviamos informação 100% do tempo, lembrando o quanto a escuta é essencial e o quanto o outro vai interpretar o mundo de acordo com o que ele viveu. Quando meu filho tinha 2 anos de idade, esse mesmo que vocês ouviram as vocalizações dos primeiros meses, eu estava encantada por aquela criatura maravilhosa que eu tinha trazido uma luz muito especial à minha vida. E brincando com ele no sofá, abracei, coloquei a minha orelha no peito dele. Ele falou: mami, o que você está fazendo? Eu falei: estou escutando o seu coração. Ele levantou, virou e falou assim: posso escutar o seu? Falei: claro. Ele colocou a cabeça rápido, virou e falou: mamãe, está ocupado. Interpretando o mundo com o que ele conhecia. Eu morri de vontade de dizer: está ocupado por você. Mas ele não ia entender isso, né? Nós estreamos na vida com o choro ao nascimento. E as cortinas se fecham com o último suspiro. E o fio condutor da nossa existência é a comunicação. Às vezes esse fio se rompe, se interrompe, mas muitas vezes ele se reforça. E a nossa responsabilidade é melhorarmos a nossa comunicação. Se você saísse de você e se observasse na comunicação pessoal e profissional, você teria orgulho do que você comunica quando se comunica? Isso vale uma reflexão. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada.